Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o projeto Psicologando, tá? Onde, finalmente, no vídeo de hoje, eu irei conversar com vocês sobre o condicionamento operante de Skinner, né? Então, sabemos que Skinner, ele descobriu o condicionamento operante, ou seja, ele criou a caixa de Skinner e lá ele colocou um rato privado de alimento, né? Então, naturalmente, o rato, quando colocado na caixa, ele emitia vários comportamentos de forma aleatória. E aí, quando ele se aproximava de uma barrinha perto da parede, aí Skinner ia lá e introduzia um pouco de comida na caixa através de um mecanismo e o rato ia lá e comia. E aí as próximas quantidades de comidas eram apresentadas quando o rato se aproximava um pouco mais da barra. E aí a quantidade havia a introdução de uma maior quantidade de comida quando o rato encostava o nariz na barra, depois as patas e assim em diante, até que o rato estava pressionando a barra dezenas de vezes até saciar completamente a sua fome, certo? Então aí foi observado que os comportamentos do rato, que eram seguidos de um estímulo reforçador, que nesse caso a comida, aumentavam de frequência, né? Enquanto outros comportamentos diminuíam. Ou seja, ele passou a emitir um determinado comportamento que ele sabia que ia receber um reforço em virtude daquele comportamento que ele estava emitindo, que nesse caso a comida, né? Então, o condicionamento operante, ele considera que as consequências de um comportamento podem influenciar a probabilidade de este comportamento ocorrer novamente. Então, se essa consequência for agradável, a frequência do comportamento vai aumentar, né? E aí é o que se chama de reforço. Já se a consequência for desagradável, o que é que vai acontecer? A frequência do comportamento vai diminuir, que é aí que chamamos de punição. Então, existem 4 tipos de contingências operantes, né? Temos o reforço positivo, ou seja, o reforço, qual é a característica do reforço positivo? Primeiro, apresentação de um estímulo agradável após um comportamento desejado, certo? Ou seja, eu me comporto de forma adequada, de forma desejada, e aí eu vou receber um estímulo agradável em virtude do meu bom comportamento. Então, o que é que acontece? Há um aumento da frequência do comportamento, certo? Então, um exemplo, se eu vou lá e, enfim, eu sou do ensino médio e tiro notas boas. Ao tirar notas boas, o que é que vai acontecer? Eu vou receber um presente da minha mãe, porque eu tirei notas boas. Então, o presente é um estímulo agradável. Para quê? Para que eu possa continuar a estudar e tirar notas boas, porque eu sempre vou querer receber um presente, né? Então, a segunda contingência operante é o reforço negativo, né? Negativo vem, o que é que acontece? Por que negativo? Ocorre aí uma remoção, né? Há uma remoção de um evento desagradável após o comportamento desejado. E aí o que é que acontece? Assim como no reforço positivo, há um aumento da frequência do comportamento. Então, exemplo, eu estou com dor de cabeça, né? Um evento desagradável. O que é que eu vou fazer? Eu vou tomar remédio para deixar de sentir dores, né? Então, eu tive um comportamento direcionado à questão desse evento desagradável ser removido, certo? Então, por isso, o reforço negativo. Eu me comporto de forma desejada, de forma adequada, para que haja uma remoção daquele evento desagradável, certo? E aí, a terceira contingência operante é a punição positiva, né? Que de positivo não tem nada, tá? Então, o que é que acontece? A apresentação de uma consequência desagradável após a realização de um comportamento não desejado. O que é que ocorre? A diminuição da frequência do comportamento. Então, um exemplo. A criança, ela faz birra. Aí o que é que acontece? Ela leva um beliscão,
para ela parar de fazer birra, ou seja, ela se comportou de forma não desejada, de forma inadequada, e aí foi apresentado a ela uma consequência desagradável após ela se comportar daquela forma. Então, o que é que acontece? A diminuição da frequência do comportamento. Então, quarta contingência operante, temos a punição negativa, né? Que qual é a característica dessa contingência? Então, há uma remoção de um evento agradável após a realização de um comportamento não desejado. Isso vai... quais são as consequências disso, né? A diminuição da frequência do comportamento. Então, um exemplo. Criança vai lá e quebra um jarro. E aí a mãe coloca ela... de castigo, ela vai ficar uma semana sem ver televisão. Então veja que após ela realizar um comportamento não desejado, houve a remoção de um evento agradável para ela, que seria o de assistir televisão, tá? E aí temos um conceito que também é bastante significativo dentro do condicionamento operante, que é o conceito de extinção, né? Ou seja, extinção, ela descreve exatamente o que acontece quando uma classe de respostas operantes, certo? Deixa de produzir os reforços que vinham produzindo. Então, ou seja, para que vocês possam entender melhor, existem 3 aspectos necessários, né, que compõem a definição de extinção. Então, aspecto A, uma relação entre a resposta e reforço já está estabelecido, certo? Então, B, o que é que acontece? A quebra desta relação. E C, vai haver uma alteração, certo, no responder produzido por esta ruptura. Então, veja bem, Skinner, de forma bastante semelhante, de forma bastante clara, aliás, afirma que naquilo que é chamado extinção operante, uma resposta torna-se cada vez menos frequente quando o reforçamento não mais acontecer. Então, ou seja, no exemplo lá do ratinho, se o ratinho continua a bater na barra e não vem mais comida, qual é a probabilidade dele se readaptar, dele não bater mais na barra para obter comida, certo? Então, ou seja, a extinção é você tirar bruscamente o reforço, certo? É você tirar bruscamente, brutamente o estímulo, certo? Que faz com que a resposta seja gerada, tá certo? Então, vamos voltar um pouco esse tema, esse assunto, né, para a educação, por exemplo, dos pais para com os filhos, certo? Então, vejam, os pais, né, por não conseguirem lidar com o problema, eles acabam agindo de forma mal intencionada, bem intencionada, na verdade, né? Os pais não conseguem lidar com um determinado problema, com um determinado comportamento inadequado do filho, e aí eles acabam agindo de forma bem intencionada, mas que na verdade não vai ter o efeito desejado. E pior, trazem mais consequências desagradáveis para o lar. Então vamos lá, vamos adentrar nisso que eu estou falando para vocês. Talvez o questionamento mais frequente que os pais fazem aos psicólogos e educadores seja sobre o ato de punir, né? Ou seja, até que ponto uma palmada, até que ponto uma bronca fazem efeito, né, quando aplicada em uma criança tida como desobediente, né? Ou seja, o ato de punir, por definição, o ato de punir significa uma ação no ambiente que tem como propriedade a interrupção imediata, tá, do comportamento inadequado. Então, por exemplo, como gritar com o filho em um lugar público, né? Muitas vezes para quê? Para acabar com uma birra ou comportamento inadequado de qualquer ordem, né? Então, aí o que é que acontece? Os pais recorrem à punição como única alternativa. Mas é bom salientar, gente, que a punição
não é educativo. A punição não ensina, né? Existem várias outras formas de educar sem que se faça uso da punição, né? E aí, como a gente viu, existem dois tipos de processo punitivo, né? O primeiro é a punição positiva, que, como eu falei, de positivo não tem nada. Ela não tem nada de legal, tá? A punição positiva, ela é assim descrita porque adiciona um estímulo aversivo no ambiente que interrompe imediatamente o comportamento inadequado da criança, ou seja, é uma ação de pai, mãe responsável que faz com que a criança, naquele momento, pare de se comportar de forma inadequada. Ela vai parar de se comportar de forma inadequada na mesma hora. Então, como exemplo, podemos falar que se uma criança está quebrando alguma coisa e o pai vem e dá um beliscão nela, a probabilidade dela parar de quebrar as coisas vai ser grande. Só que o grande problema da punição é que existem efeitos colaterais muitas vezes intensos, né? E que por isso nem sempre justifica-se o uso da punição positiva, tá? Um dos principais efeitos colaterais é que o comportamento causador do problema, ele vai continuar acontecendo quando o agente punidor, mãe, pai ou responsável, não estiver presente. Ou seja, não existe na punição, não existe uma modificação eficiente do comportamento, né? Ou seja, não vai modificar aquele comportamento inadequado, tá? O que é que podemos dizer além disso, né? Que a punição positiva apenas mostra à criança o que ela não deve fazer, tá? Mas não está ensinando o que ela deve fazer. Então, por si só, esse efeito já desqualifica o uso da punição positiva para educar, né? O bater, por exemplo, o bater pode levar a consequências mais perigosas, porque dependendo da estrutura psicológica dos pais, pode levar a um quadro de abuso físico ou psicológico que se transforma em espancamentos e intenso medo na criança, né? Pode gerar estresse pós-traumático e outros problemas como timidez e problemas nos relacionamentos afetivos e sociais, né? Então vejam que essa punição positiva não é a melhor forma de ensinar, não é eficiente. Ela elimina o comportamento naquele dado momento, mas ele vai voltar a se repetir na ausência do agente punidor, tá? E isso pode alimentar uma revolta dentro da criança. E aí não está ensinando nada. Muito pelo contrário. E na ausência do agente punidor, ela pode até fazer pior por uma questão de birra, por uma questão de vingança, né? E aí, como vimos, por outro lado, existe outro tipo de punição de comportamento inadequados, né? Que aí que no caso chama-se de punição negativa, como a gente viu. A gente viu que nesse tipo de comportamento punitivo, podemos dizer que existe uma retirada de um estímulo reforçador como punição a um comportamento inadequado. Então, como por exemplo, podemos usar a situação onde uma mãe retira o videogame do filho que tirou notas baixas na escola, ou então da retirada da sobremesa da filha que desobedeceu, né? Então, você pode ver que ela é mais educativa do que a punição positiva, né? É importante dizer que a punição negativa não necessariamente implica em retirada de um reforçador contingente à resposta inadequada, mas a qualquer reforçador para a criança, tá? Então, a punição negativa, ela parece ser uma forma de lidar com o comportamento, com o comportamento inadequado, de forma mais eficiente que a punição positiva, ou seja, ela é menos aversiva para o processo de educação. E aí, o que é importante? É importante ressaltar que a criança deva estar sendo comunicada com clareza sobre os motivos que levaram à retirada de um estímulo importante para ela, né? Os pais devem colocar limites, regras claras e específicas. E aí, quando essas regras
são quebradas, devem aplicar as penalidades já acordadas com os filhos, né? E aí isso vai ajudar a fazerem a ligação entre o descumprimento da regra e a consequência disso, né? Ou seja, eles precisam saber o motivo da punição aplicada. E aí eu estou falando da punição negativa, tá? A remoção de um evento agradável em virtude de um comportamento não desejado, tá? A punição, né, positiva, ela não ensina de forma alguma. E aí eu vou colocar como exemplo para vocês um caso que eu vi essa semana no Facebook, de um pai espancando o filho, metendo tapa no filho adolescente, porque ele roubou, né? E aí, quem estava filmando, incentivando ainda mais o pai a fazer isso. Certo, filho, ele se comportou de forma totalmente inadequada. Claro, é um adolescente que roubou e ele precisa, né? Providências precisam ser tomadas. Mas aquela punição ali não é a melhor medida para lidar com aquele tipo de comportamento, né? Primeiro porque está sendo gravado e o menino está sendo exposto em redes sociais, tá? Ele está apanhando e aquilo pode trazer revoltas nele, onde na frente do pai ele não vai fazer, claro, mas ele vai continuar fazendo, né? Por uma questão de revolta. Então, o que é que cabe a essa situação? Não é espancar, não é expor, né? Filmar para todo mundo ver que é isso que deve ser feito, né? Eu acho que a violência, né? A violência, ela não é apropriada para nenhum evento, né? Nenhum tipo de comportamento ela é apropriado, né? O que é que o pai poderia fazer, né? Uma punição negativa, ou seja, retirar algum estímulo que seja algum evento agradável para ele, ou então o método de extinção, né? Ou seja, o pai descobriu o que é que estimula no ambiente o filho a fazer isso. Se são as amizades às quais ele está andando, afastar totalmente, retirar do círculo dele, de alguma forma, essas amizades, né? Em casa, retirar as coisas que ele gosta de fazer, confiscar o videogame, uma vez que ele é adolescente, né? Tirá-lo da televisão, certo? Como a consequência por ele ter cometido aquele ato. E aí eu garanto que ele vai refletir muito mais do que está levando porrada de frente a uma câmera, onde mais tarde ele vai ser exposto para todo mundo ver e, consequentemente, ridicularizado. Então, gente, finalizo aqui, tá, o condicionamento operante de Skinner, onde eu apliquei a vivência ao cotidiano, tá certo? E quem tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, pode me procurar pelo Facebook, eu vou deixar o link do meu perfil embaixo, certo? No comentário dos vídeos, ou até então, pode, se não utilizar Facebook, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, anacarla.araujo2803@gmail.com.